Fala, meus amigos e amigas, pessoal, vamos lá falar de mais um bloco ali da Lei dos Crimes Ambientais. Galera, preste atenção, a apreensão de produtos e instrumentos da infração. Então, cometida, senhores e senhoras, a infração ambiental, certo? Aí diz a lei que serão apreendidos os objetos, certo? Os objetos e instrumentos. Objetos, né? Objetos, instrumentos utilizados para o cometimento da infração administrativa. Então, por exemplo, certo? Se o IBAMA apreendeu, né, prendeu, certo? Aliás, 4 caçadores, né, com a caça ilegal, tá certo? Ora, pessoal, aí, ó, apreenderam espécies, né, de animais, tá certo? Silvestres e também, né, as espingardas, ok? As espingardas que eles utilizavam para fazer a caça. Então, olha só, tudo isso será o quê? Apreendido. Apreendido, tá certo? Serão apreendidos. Aí, atenção, quando, certo, na apreensão forem apreendidos animais, pessoal, aí, ó, tem uma pequena diferença. Quando forem animais apreendidos, diz aí, certo? Diz aí a lei que estes animais, senhores e senhoras, eles serão, ó, prioritariamente liberados em seu habitat, ok? Então, prioritariamente, isto é, a prioridade em relação aos animais, quando eles forem apreendidos, é o quê? Não, deixa eu botar aqui, tá? Desce na... Não, tá bom. A prioridade em relação aos animais é a libertação, em seu habitat. É a libertação em seu habitat, pessoal, natural. Libertação no habitat natural. Então, olha só. Como regra, tá certo? Apreendeu animais, eles serão liberados no seu habitat natural. Tivemos agora aqui, pessoal, uma polêmica, né? Uma polêmica relacionada, tá certo? A uma capivara, né, que foi apreendida, certo? Uma infração ambiental. Polêmica não nada aqui, polêmica grande. A regra é essa aqui, ó. A regra é que a prioridade, ó, os animais sejam libertados no habitat natural. É o que fala a lei dos crimes ambientais. Tá certo? Aí, olha só, vamos ler aqui, ó, em relação ao que fala a lei. Artigo 26, ó, 25, parágrafo 1º, ó. Os animais serão, grifo aí, ó, prioritariamente libertados em seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável, tá certo? Ou não recomendável, por questões, ó, sanitárias, tá certo? O animal não pode ficar solto, ou então, né, o local lá em que ele está não é adequado, serão entregues a jardins zoológicos, fundações, entidades assemelhadas, para guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados, galera. Então perceba, tá? Que a regra é apreender o animal, prioridade, libertá-los em seu habitat natural. Mas se não é recomendável ou adequado, né, o local lá desse animal, o animal em si não pode ficar em seu habitat, eles vão ser colocados em zoológicos, certo? Doados, né, a fundações, entidades, tá? Que cuidam de animais. Continua aí, ó. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas para primeiro, deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas. Condições adequadas a condicionamento e transporte garantam o seu bem-estar físico. Pessoal, olha só. Tinha aí uma prática, certo? Antiga, né? Tinha até lei que permitia o seguinte. Quando fosse apreendido um animal, tá certo? E ele não tivesse condições mais de ser liberado ao seu habitat natural, né? Não tivesse mais condições de ser liberado ao habitat natural, né? Muitas vezes fazia o abate dele, né? O abate, né? Matava o animal. E aí, pessoal, olha só, essa questão foi levada até o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, certo, julgou esse caso aí. E entendeu que não é possível o abate desses animais. Interpreta-se esse dispositivo da lei ambiental no sentido de quê? De ser proibida ao abate dos animais apreendidos. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui a jurisprudência que eu peguei e coloquei para vocês, ó. Jurisprudência sobre a apreensão de animais. Diz aí, ó. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição,
impõe a proteção à fauna e proíbe qualquer espécie de maus tratos a animais, de modo a reconhecer o valor inerente a outras formas de vida não humanas, protegendo-as contra abusos. Doutrina e precedentes da Corte. As normas infraconstitucionais sobre a matéria seguem a mesma linha de raciocínio conforme se observa no artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui. Aí a parte importante, ação julgada procedente, ó, né? Para declarar a ilegitimidade de interpretação dos artigos 25, primeiro e segundo, bem como os artigos 101, 102 e 103 do decreto aqui, ó, e demais normas infraconstitucionais em sentido contrário à norma do artigo 225, com a proibição, ó, de abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. Então, senhores e senhoras, em outras palavras, está proibida pelo Supremo Tribunal Federal qualquer interpretação que permita abater animais que foram apreendidos, né? Isso é proibido, isso é ilegítimo, está tornando até inconstitucional. Tranquilo? Belezinha? Então, galera, olha só, olha que quadro massa, ó. Primeira parte da lei, expulsões gerais, aplicação da pena, apreensão certa de produtos e instrumentos da infração. Vamos agora, tá, à parte da ação penal, certo? E do processo dos crimes ambientais, para logo em seguida ver o que? Ver, né, os crimes ambientais, tá, em espécie. Vamos lá. Olha aqui na tela. Só olha aqui o restante, né, ó. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis, tá, serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Os instrumentos, ó, utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem, pessoal. Então, só, se for apreendido, tá, espingarda, tá, para fazer caça, serão, certo, vendidos nesse caso. Tranquilo? Pessoal, olha agora. Olha agora. A ação penal, certo? Nos crimes ambientais, atenção. A ação penal nos crimes ambientais, de acordo com a própria lei, certo? A ação penal não tem jeito, tá? Não tem nem exceção. A ação penal nos crimes ambientais, pessoal, de acordo com a própria lei dos crimes ambientais, ela será o quê? Pública, pessoal. Quem vai promover a ação é o Ministério Público. Ela será pública, certo? Vou ver aqui o microfone. Pública incondicionada, pessoal. Isto é, não precisa de representação, pessoal. Não precisa de representação de ninguém para que o promotor, certo, faça, promova a ação penal. Então aqui é até uma lógica, né? É uma lógica, tá? Porque assim, ó, a representação, pessoal, é quando a vítima representa a autoridade policial ou judicial. Como aqui, né, a vítima não é a pessoa em si, né? Aqui a vítima é um meio ambiente, pessoal. Então, nesse caso, tá, o meio ambiente até um direito, né, de terceira dimensão. Então, não seria adequado exigir representação e não seria adequado, tá, que alguém representasse nesses casos. Então, nesses casos, a ação penal é pública incondicional, isto é, o promotor não vai precisar de nenhuma representação para ajuizar a ação penal pública nesse caso. Beleza. O que mais? Ó? Vamos ver aqui, certo? Alguns artigos importantes para terminar. Tá aí, ó, pública incondicionada, tá certo? Artigo 27, ó. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, gente, que crimes são esses, pessoal? Esses crimes cuja pena máxima não vai, certo, mais do que 2 anos. Então, penas cuja pena máxima é 2 anos são chamados crimes de menor potencial ofensivo na lei, ó, dos juizados especiais. Então, olha só, nesses crimes, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Então, galera, para que no juizado especial, certo? Se for um crime de menor potencial ofensivo, haja, né, a aplicação da pena restritiva de direito, certo? Tem que haver o quê? A reparação do dano ambiental, ok? Tem que comprovar que o dano ambiental foi reparado. Vamos lá, as disposições do artigo 89, pessoal, isso aqui é o quê? 89 da Lei de Juizados, ó, é a famosa suspensão condicional do processo. Então, senhoras e senhoras, é possível, tá, em algumas situações que, né, obtenha-se a suspensão do processo, tá certo? Condicional, e aí se o cara passar 2 a 4 anos sem cometer nenhuma infração, extingue a punibilidade. Mas aqui, ó, tem condições, tá? Na lei dos crimes ambientais. Observe-se o seguinte, ó. A declaração de extinção da punibilidade
de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental. 2. Na hipótese de o laudo comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais 1 ano. 3. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições do inciso 1, 2, 3, 4 do primeiro. E 4. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se à lavatura do novo laudo de constatação, podendo, conforme o seu resultado ser novamente prorrogado o período, né, até o máximo do disposto no inciso 2, ok? Esgotado o prazo máximo, a declaração de extinção da punibilidade dependerá de laudo de constatação de que comprove ter acusado tomado as providências à reparação do dano. Então, senhores e senhoras, além, certo, de ter, né, de cumprir as condições da lei dos juizados, tem que haver o quê? A reparação do dano ambiental, ok? Nesses casos, para que haja, né, a extinção da punibilidade. Pessoal, olha só, vamos começar aqui, certo? Tira aqui o print, né, que foi muito top aqui o quadro, ok? Essa parte aqui, a parte administrativa da lei, ok? Foi vista todinho, ó. Ok? Tira o printzão aí, ficou top, né? Vamos começar a ver aqui agora alguns crimes ambientais, né? Obviamente os mais importantes. Olhe na tela. Crimes, ó, contra a fauna, galera. Crimes contra a fauna, ok? Vamos lá. Crimes contra a fauna. Vamos ler isso aqui e a gente termina o bloco. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, né? Nativos, ok? Ou em rota migratória, sem a devida permissão, ó. Olha só, esse crime aqui, certo? Se houver permissão para caçar, apanhar, utilizar, não é crime, tá? Então tem as permissões, mas sem permissão, aí vai ser crime, né? Licença ou autorização da autoridade ou em desacordo com a obtida. Detenção, ó, de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre na mesma pena, quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo. 2. Quem modifica, danifica ou destrói ninho. Olha só, destruir um ninho de uma ave, ó, abrigo ou criadouro, também, né, comete o crime aí do artigo 29. 3. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota, bem como produtos e objetos dela oriundos, gente, provenientes de criadouros não autorizados, ou sem devida permissão, licença ou autorização. Olha agora, vou grifar todinho. Ó. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar aplicar a pena. Aqui é como se fosse, né, o perdão judicial. É como se fosse o perdão judicial, tá certo? Nesses casos, ok, quando, né, a guarda, né, doméstica, por exemplo, quando a guarda, né, um animal doméstico, ok, que não está ameaçado de extinção, tá certo? O juiz pode, né, não aplicar a pena. Terceira, são espécies da fauna silvestre, todos aqueles, conselho, né? Todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham toda ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites territoriais brasileiros ou águas jurisdicionais brasileiras. Então perceba, tá? Animais da fauna silvestre são aqueles animais, certo, que estão dentro do território brasileiro, tá? Que são daqui, ok? Que sejam parte do ciclo daqui. Se o animal vem de fora, né? Tem um porco aí, se é um porco espinho, não. É um porco aí, né? Javali. Esse javali não é um animal que se reproduz aqui no Brasil, ok? Ele não é. Tá? Então, essa não seria certo crime nesse caso, ok? Não seria, de acordo com a legislação. Mas tem uma polêmica aí. Então, de acordo com a lei, parágrafo 3º, tem que ser um animal cujo ciclo seja feito aqui, terrestre ou marítimo, tá bom? Prossegue. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado, contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. 2. Em período de proibido a classe, né? O famoso, né, período de defesa, né? O famoso, certo? Período de defesa, né? Período de defesa, ok? Proibido da caça. 3. Durante a noite. 4. Abuso de licença. 5. Unidade de conservação. 6. Com emprego de métodos ou instrumentos que provocam destruição em massa.
A pena é aumentada até o triplo se o crime é decorrido de exercício de caça profissional. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca, pessoal. Aqui é diferente, tá? Então não se aplica nesse caso a pesca. A pesca tem outro artigo para ela. Olha o 30, ó. Exportar para o exterior peles e couros, tá? De anfíbios, pessoal, e répteis em bruto, sem a devida autorização da autoridade ambiental. Reclusão de 1 a 3 anos, tá? Então tu pega lá um jacaré, né? Aí pega lá a pele dele, ok? E exporta para o exterior, comete crime, né? Pega lá a pele de cobras, né? Tira, exporta para o exterior, crime ambiental, reclusão de 1 a 3 anos. 31. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial e licença expedida por autoridade competente, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano, pessoal. É um crime aí, certo? Que você acaba, né, por ofender o meio ambiente, né? Você acaba que essa espécie introduzida sem a licença, ela vai, né, acabar outras espécies, ok? Ela vai acabar o ciclo, né, de outras espécies, tá certo? Ela não vai respeitar, né, o habitat, o ambiente de outras espécies aqui brasileiras, então isso acaba que ocasiona uma confusão no meio ambiente lá. Olha o 32, ó. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. São pena de 3 meses a 1 ano, né? Então, se você abater animais, né, ainda que seja para reduzir, tá, o seu sofrimento, crime, né, no meio ambiente, ok? Detenção 3 meses a 1 ano. Primeiro, incorre na mesma pena quem realiza experiência dolorosa ou cruel animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, gente, quando existirem recursos alternativos. Então, é a história tá, de uma universidade, né, que faz lá, certo, uma espécie de investigação sobre animais vivos, né? E isso é crime ambiental, certo? De acordo com a lei, certo, dos crimes ambientais. Olha aqui, nossa aposta de prova, né? Nossa aposta aqui de prova, pessoal. Olha aqui, ó. Atenção, né? Atenção. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput será de reclusão de 2 a 5 anos, gente. 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda daquele animal, tá certo? A pena aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte, pessoal. Então, olha só, aqui, ó, é um crime, tá qualificado. É o crime de maus tratos a animal mais qualificado. Quando for cão ou gato, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Tá certo? Galera, próximo bloco, certo? Muito mais artigos aqui de crimes ambientais para a sua prova. Tamo junto, Mãe de Pé. Abraço e tchau, tchau.